Bom, gente, nós estamos aqui no coração da cidade de São Paulo, à frente de um quartel histórico e emblemático da Polícia Militar, que é o quartel da Rota, o 1º Batalhão Tobias de Aguiar. E nós estamos aqui com um grupo representativo da família policial paulista. Nesse momento, tentando chamar a atenção da população do que está acontecendo, com o descaso que está acontecendo com a polícia brasileira. Nesse momento nós estamos hipotecando a nossa solidariedade aos nossos irmãos baianos. E é preciso se esclarecer o seguinte: na Bahia se chegou a esse nível de mobilização pelo desrespeito do governo em relação a condições mínimas de salário, carreira e dignidade dos policiais baianos. Mas é bom que a população saiba que isso acontece na maioria dos estados brasileiros. Quando os nossos irmãos baianos estão paralisados para alertar a população do descaso, olhem que o piso salarial do policial baiano é muito maior do que o piso salarial do policial de São Paulo, que o policial do Rio de Janeiro, que o policial do Rio Grande do Sul. E observem exatamente que a mobilização do governo federal e de alguns governadores de estado é exatamente nesse momento de aproveitar a dor dos nossos companheiros da Bahia para tentar enterrar a criação de um piso nacional para os profissionais da segurança pública, tentar enterrar a PEC 300. Nós já estamos sendo enganados há muito tempo. É preciso que a população saiba. Em 2001, quando houve um movimento salarial na Bahia, o hoje governador Jacques Wagner, que está chamando os policiais baianos de bandidos, foi quem mediou a crise e estava do lado dos policiais, porque naquele momento ele fazia oposição ao então governador César Borges. O que mudou? Em 2006, ele pedia nos palanques olerites de policiais militares para dizer exatamente que quando entrasse no governo, ia tratar a polícia com dignidade. Esse mesmo governador, que agora se posiciona como um papagaio do Palácio do Planalto, para numa manobra sórdida tentar enterrar a PEC 300. Aliás, nós precisamos esclarecer muito bem a população. Durante a campanha presidencial e as campanhas nos estados, aqui no estado de São Paulo, nós tivemos um evento no segundo turno das eleições, suprapartidário, no escritório político do então presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, em que durante o evento nós tínhamos mais de 50 deputados federais e estaduais eleitos. Um evento suprapartidário de apoio à então candidata Dilma Rousseff, hoje presidente, em que o subtenente Clóvis de Oliveira, idealizador da PEC 300, e eu fomos chamados à frente, e o então presidente da Câmara, candidato à vice-presidência Michel Temer, nos disse: Clóvis, Olímpio, transmita a todas as associações de policiais no país, usem as redes sociais e digam que é compromisso dessa aliança a votação da PEC 300. E nós acreditamos. E não queremos deixar de acreditar. Nessa mesma eleição, nós tivemos um evento de apoiamento à PEC 300, que nós tivemos a presença de policiais de outros estados, especialmente policiais do Rio de Janeiro, que vieram até uniformizados num dia pela manhã, aqui na Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar. Como nós tínhamos um evento na sede da Força Sindical, com a então candidata Dilma Rousseff,
nós convidamos os companheiros para que lá se deslocassem e pedíssemos o apoiamento e o compromisso da votação da PEC 300. E para lá foram o subtenente Clóvis, várias lideranças associativas do estado de São Paulo, de outros estados, policiais uniformizados do Rio de Janeiro, um policial militar do Rio de Janeiro com o seu filho, que tradicionalmente nos eventos já está normalmente seu filhinho uniformizado com o uniforme da Polícia Militar. Enquanto eu falava pedindo o apoiamento de todas as lideranças e principalmente o compromisso da então candidata Dilma Rousseff, ela tirava fotos, as pessoas na mesa tiravam fotos com o filho do policial militar. E houve um compromisso mais do que expresso, de que haveria um compromisso governamental daquela aliança em se pautar a votação em segundo turno da PEC 300. Que é bom que a população saiba. Nós não estamos pressionando para aprovar. Nós queremos que paute a votação. Em primeira votação foram 319 votos a 0. Não teve um deputado com coragem moral para ir lá e votar contra a criação de um piso nacional para a polícia. Não teve um. E o governo sabe que não vai ter de novo, porque seria imoral demais. Não tem nenhum partido nesse país que não tenha no seu conteúdo programático apoio ao trabalhismo, apoio ao trabalhador brasileiro, apoio à segurança pública. Não tem nenhum. E o medo exatamente de alguns governadores e do governo federal é que se pautar, vai aprovar. Então é isso que nós estamos querendo dizer. Primeiro, que os policiais na Bahia não são bandidos. São pais e mães de família desesperados, que a única coisa que estão querendo é simplesmente dignidade de vida. Não querem promover arruaça, insegurança, coisa nenhuma. Isso é discurso do governador, isso é discurso de pessoas interessadas justamente em desmoralizar a polícia brasileira e desmoralizar a nossa pretensão mais do que legítima de ter o tão sonhado piso nacional. As pessoas precisam entender, todas as pessoas que aqui estão, que representam a família policial, de várias entidades associativas, pertencem a associações, porque o artigo 42 da Constituição nos proíbe de sermos até sindicalizados, quanto mais a paralisação. Então nós temos uma dificuldade de vida muito grande. Nós não temos mecanismos de pressão como sindicalizados. Observem só, por que os policiais da ativa, que estão de folga, têm dificuldade de estar aqui conosco? Porque se vierem aqui conosco, não é que vão sofrer represálias, vão ser punidos, podem ser expulsos, perder a função pública, podem sofrer condenações na Justiça Militar. Então, quando nós saímos na rua, quando as esposas, quando os policiais que estão inativos hoje, quando os policiais deficientes físicos vão às ruas para dizer à sociedade, nós queremos fazer um alerta. Não é uma ameaça, nós não queremos ameaçar nada. Ao contrário do que o governador da Bahia está dizendo, coisa que ele não faz, nunca fez na vida. Todos aqueles policiais dão a vida pela sociedade. Lá tem muitas viúvas que os maridos morreram dando a vida pela sociedade. E vamos continuar com o nosso compromisso. O que nós precisamos é de dignidade mínima. Nós tivemos no período, após as eleições, após o segundo turno das eleições, um outro episódio, onde 5 governadores de estados se reuniram com a equipe econômica de governo, com o ministro Guido Mantega, onde foi exigido um compromisso deles de se posicionarem contra a PEC 300, exatamente para que os estados tivessem o benefício e a liberação de benefícios da Lei Candir. Quem me reafirmou isso foi o próprio governador Geraldo Alckmin, quando eu tive uma reunião com ele, antes dele assumir o mandato agora, e que eu o cobrei.
Falei, o senhor de público se disse contrário à PEC 300. E ele disse, eu gostaria que ele me dissesse nos olhos que ele não disse. Eu tive que fazer uma opção, tive que fazer um acordo. E ele me disse, da reunião em que ele, Anastasia, que assumiu o governo de Minas, Sérgio Cabral, que ia prosseguir no mandato no Rio de Janeiro, Tarso Genro, que ia assumir o mandato no Rio Grande do Sul, e Jacques Wagner, da Bahia, que iria prosseguir com o seu segundo mandato, se comprometeram que, para ter os benefícios da Lei Candir, iriam se posicionar contra a PEC 300. Então é exatamente em nome da verdade que nós temos que replicar a verdade para todo cidadão brasileiro. É preciso saber que a sua polícia, os seus policiais que morrem por você, cidadão, estão numa situação de miserabilidade. Aqui em São Paulo, os policiais estão se arrebentando, trabalham em turnos de 12 horas, tem que trabalhar mais 12 horas, 24 horas nos bicos, tem que se sacrificar e aceitar essa operação delegada, que acaba sendo uma vergonha para o Estado, dizer que o policial tem que trabalhar mais horas sendo pago pela prefeitura, quando a lei proíbe, pune, dá falta grave nele se ele for fazer qualquer tipo de bico. Quando é para a prefeitura está tudo certo. Quando é para garantir o emprego de um monte de coronel que o prefeito está empregando para dar um cala-boca nos que estão no comando, aí está tudo certo. Aí pode. Então é isso que nós queremos mostrar. O policial não é uma máquina. Ele tem que trabalhar, mas ele tem que ter o seu horário de lazer, de convívio com a família, para estudar, para descansar, para dormir. Aqui em São Paulo a situação não é diferente da Bahia, não. Aliás, é muito pior, que o piso salarial é menor e o custo de vida em São Paulo é um custo de vida muito maior. Todo noticiário disse e mostrou agora, principalmente na cidade de São Paulo, o custo de vida passou o custo de vida de Nova York. Passou o custo de vida de todas as capitais da Europa. Está encostando no custo de vida no Japão, em Tóquio. E o policial com piso menor do que a maioria das polícias brasileiras. Então é bom a gente saber que isso pode acontecer a qualquer momento também em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, porque a questão é de dor e de desespero. Apoie a sua polícia, apoie seus policiais. Exijam a votação da PEC 300 já. Exijam um tratamento digno para aquele que dá a vida por você.